Olá, tudo jóia? Você que está ligado na programação da TV Alba. Chegou o momento do nosso OAB na TV. Muito obrigada pela companhia, pela audiência, pela interatividade, não só aqui, né, através das nossas redes sociais também e o nosso canal no YouTube. Se você ainda não conhece, vai lá e aproveita. youtube.com/TV Alba. Ainda não se inscreveu? Corre também, se inscreva e aí você vai ficar a par de tudo que acontece no Legislativo Baiano e os programas também que estão na nossa grade. É o caso hoje, é o caso nesse momento do nosso OAB na TV. Olha os convidados hoje em dupla, sim. Vamos falar, sabe de quê, minha gente? Um assunto importantíssimo que inclusive ganhou visibilidade aí nacional e internacional, né? Que é o racismo no esporte. Aqui comigo hoje está o doutor André Lee. André é presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB, mostra o doutor André. E também Juliana Camões. Juliana é diretora de esporte da CAAB. Gente, sejam bem-vindos. O doutor pela primeira vez. Juliana, a gente já conversou recentemente, né, Juliana, sobre aquelas competições todas, aquele momento lá do Adverão, que foi muito bacana, vi aí a participação efetiva de muitos advogados e advogadas. E aí, seja bem-vinda, primeiras damas. Obrigada pelo convite novamente, para a gente poder falar, tratar sobre um tema que está com repercussão grande, né, diante dos últimos acontecimentos, mas que é importante que se debata, que se discuta, para trazer, sobretudo, a consciência, para que não ocorra novamente, né? Com certeza. Doutor André, como é que funciona aí os trabalhos, né, da Comissão de Direito Desportivo da OAB? A gente conversava nos bastidores, né, sobre os números do observatório, do crescimento do racismo, principalmente no futebol. E aí, como é que é o trabalho da comissão nesse sentido de conscientizar, né, o papel importante dos advogados nesse sentido? Tá, primeiro quero registrar o prazer de estar aqui pela primeira vez e agradecer o convite. E para tratar de um tema que eu acho que todos nós preferimos não estar tratando já no século XXI. É uma coisa que deveria já estar completamente superada. A nossa Comissão de Direito Desportivo, a gente tem uma nomeação da OAB para que a gente possa estar atento a todas as práticas esportivas, legislações, e a gente poder participar, sugerir membros para comissões e participação nas diversas modalidades, não só no futebol. E a gente tem tentado fazer isso nesse primeiro ano, que se encerrou recentemente. Estamos com alguns projetos audaciosos, quem sabe a gente volta até para falar sobre isso aqui numa outra oportunidade. Já fica o convite. Obrigado. Deixa eu só atualizar você que está em casa, né, sobre por que a gente trouxe essa temática aqui ao programa. E aí eu tenho que contar para vocês de dois casos, né, de racismo, que aconteceram aqui no nosso estado. A gente tem um caso, né, envolvendo aí os amantes, né, do Bahia. Nas últimas semanas, os torcedores do Vitória tiveram atitudes racistas contra jogadores do Doce Mel e também do Bahia. E aí, em ambos os casos, os jogadores foram chamados de macacos, né? Chega a ser comum a gente ver nos estádios pessoas jogando banana e fazendo esse tipo, né, de agressão. E agora, com o advento da rede social, a coisa ganha mais corpo, né? Porque aí você posta no Twitter, posta no Instagram, e aí o negócio dissemina e é uma ofensa, assim, sem tamanho, né? Vou começar um pouquinho conversando com o doutor André, ele que preside a comissão, a respeito especificamente desses casos, né? Muitas pessoas ainda têm um pouco de ignorância. E aí eu já quero pedir ao pessoal da edição que coloque essa postagem, porque quando a gente fala de racismo e que envolve rede social, as pessoas ainda pensam que é terra de ninguém, né, doutor André? E aí ele faz uma colocação, o Robson está colocando aí na tela, eu vou ler um pouquinho da postagem dele, ele diz o seguinte: fiz uma brincadeira de mau gosto aqui. Como muitos acharam graça e outros não, acharam que foi ofensa, sei que nem todo mundo tem o mesmo tipo de humor, mas não adianta me pregar na cruz, porque quando foi administrador de certas páginas aqui, ninguém disse nada antes. O que me chamou a atenção, ele fala o seguinte: brincadeira de mau gosto. E a segunda coisa, ele fala, acharam que foi ofensa. E a terceira coisa é humor. Então, as pessoas banalizam dessa forma ainda hoje casos notórios de racismo? Sem dúvida nenhuma. Nesse caso específico, nós estávamos conversando, é um caso típico de injúria racial. Não há nenhuma discussão com relação a isso. A brincadeira de bom humor, de mau humor, de humor duvidoso, não acho que não cabe mais nesse mundo em que nós vivemos, até porque o esforço tem sido sempre crescente, não só legislativo, como também de atitudes, como também de certos posicionamentos, para tentar mudar esse conjunto de coisas e educar
O futebol tem que ser um instrumento de transformação nisso. E não pode ser uma terra de ninguém, como você falou. O que acontece hoje em dia é que rede social e o próprio mundo do futebol se acha superior ou fora do mundo. E não é. Eles têm os mesmos defeitos, estão submetidos às mesmas leis. Então, todas essas questões têm que ser resolvidas com educação, com campanhas massivas antirracistas, e não basta ser não racista. Você tem que ser antirracista. Isso é muito importante para que a gente dê a ênfase necessária que um assunto como esse merece. Pois é, gente, a gente está falando dessa postagem que você está vendo na tela, onde tem um jogador do Bahia fazendo uma comemoração, e aí esse rapaz que tuitou fez uma montagem comparando, né, o jogador com o gorila. Doutora Juliana, o que é que a legislação desportiva fala a respeito de casos como esse? Como é que a OAB se posicionou, se posiciona em situações como essa relacionada aí ao esporte? A legislação desportiva, com relação ao caso específico, não tem uma regra geral aplicada. A gente, como eu costumo dizer, as normas elas acompanham, elas são dinâmicas e vão evoluindo conforme a sociedade e os fatos que acontecem. Há uma tendência muito grande, né, em se penalizar, aproveitando inclusive esse ensejo da lei que fosse sancionada, que equipara a injúria ao racismo, a injúria racial ao racismo, trazendo o tempo de pena, colaborando também com o que acontece no âmbito esportivo. Então, algumas situações que já são aplicadas no âmbito criminal, enfim. A OAB, com certeza, jamais aprovaria uma situação dessa. Não tem justificativa. A gente trata o esporte, a gente sabe que esporte e o futebol, sobretudo, é uma paixão nacional e que as pessoas, certas vezes, perdem um pouquinho a noção do que estão fazendo. Na justificativa ou na tentativa daquele calor mesmo da emoção do esporte, da prática esportiva, e vão ultrapassando qualquer limite. Então, a gente tem que estar atento a isso, buscando, como o doutor André falou, fazer essas campanhas de conscientização, eventualmente, como a CBF, recentemente, através do seu presidente, sugere algumas atitudes que sejam adotadas, como perda de ponto, perda de mando de campo, enfim, algumas outras penalidades que possam acontecer além do que já existe. Porque, infelizmente, quando se trata de alguma coisa como o esporte, que mexe com a emoção do torcedor, eventualmente um pagamento de valor, ele não valoriza tanto, não sente tanto quanto o prejuízo, quanto a pontuação no campeonato. Com certeza. É uma coisa que a gente não consegue compreender humanamente, mas que acontece. Então, se o torcedor que faz isso, o clube, penaliza, né? E sabe que foi ele que causou, o causador, entendo que vai ter um efeito, uma eficácia maior com relação a isso. Entende? Isso que a gente conversava nos bastidores, e aí o pessoal de casa às vezes tem dúvida, né? Como uma atitude de um torcedor específico acaba, né, prejudicando todo o clube e prejudicando inclusive os resultados, como você acabou de falar. Aí a minha dúvida é, quando que o clube é penalizado? A gente conversava aqui, né, nesses casos específicos, né, de um grito na torcida, o torcedor foi identificado naquele momento do estádio, né, no estádio. Como é que funciona, né? Até que ponto o clube assume a responsabilidade pelo ato de um torcedor e quando ele está isento e ele é corresponsável? Sim. Explica um pouquinho para a gente. Bom, eu só queria fazer uma ressalva com relação à OAB. Sim. A OAB existe, na OAB, a comissão antirracista. Ótimo. A comissão do negro, da mulher também. Existem algumas outras comissões que são bem específicas com relação a isso para fazer esse tipo de combate muito de perto. Com relação à punição do clube, é sempre possível. A gente não pode perder de vista que em direito existe uma coisa chamada devido processo legal. E esse processo é feito. Há uma denúncia no STJD, o clube vai fazer a defesa, vai se defender, vai dizer quais foram as atitudes que ele tomou, e tem sido comum ser atenuante ou até isentando lei de pena quando o clube adota as medidas para identificar o agressor, apresenta o agressor e se solidariza, evidentemente, com a vítima. Que tipo de punição judicial o clube pode sofrer? Hoje, o clube pode perder mando de campo, o clube pode vir a perder, ainda não há regulamentação de pontos, mas já há uma sinalização clara nesse sentido, uma intenção, pela CBF. Então, existem algumas punições que podem vir a acontecer, jogar sem público, aquele torcedor pode ser banido dos estádios,
se for identificado. Funciona esse tipo de medida aqui no Brasil? Tem casos? Se já houveram casos, inclusive, de E de punição, de realmente perda de mando de funcionar, campo, de ter a fiscalização para aquele... Como mesmo que acontece Certo. com invasões de campo, Sim. também em todas as outras irregularidades, vamos dizer assim, que se comete no curso do processo de um jogo de futebol, são passíveis de punição, porque o futebol, como eu disse, não está acima da lei. Gente, você que ligou a TV agora, né, tá aí acompanhando aqui os nossos convidados, a gente está falando um pouquinho sobre casos, né, de racismo no esporte. Eu estou aqui hoje com a doutora Juliana Camões, ela que é diretora de esporte da CAAB, e também com a gente o doutor André Lee, que é presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB Bahia. E a gente está falando um pouco sobre esses casos de racismo que envolveram aí torcedores, né, do Vitória contra o jogador do Docimel, o jogador do Bahia, algumas situações, né, de forma geral. E por que a gente está falando tanto do futebol, né? Já que vocês são relacionados aí ao esporte, me chamou a atenção, e aí é importante compartilhar com o pessoal que está em casa, a gente está focando, né, no futebol, minha gente, porque o Observatório da Discriminação Racial apresentou aí números 2014, 2017, 2019, e só cresce os casos de racismo no futebol, principalmente, né? Só para você ter uma ideia, 2014, 20 casos, 17, 43, o dobro. 2019, 67 casos. Aí, 2021, 31 deu resultado. Não, foi por causa da pandemia. 21 não, 20. Aqui está 20, 20, perdão. 20, 31, por conta da pandemia. Isso. E aí, 2021, 74. Eu já estou com medo dos números de 2022, que ainda não foram divulgados, não foram né? divulgados, mas a gente já sabe que cresceu. Já hein? temos. Por que mais casos de racismo no futebol? Aí a gente teria que fazer um estudo até sociológico. Teria que fazer Embate esse da estudo, torcida, mas da assim, competição também, A será? irracionalidade, acirradas as polaridades, as polarizações foram feitas. Você tem um estudo que teria que fazer, um estudo sociológico, para poder chegar a uma análises, conclusão né? definitiva sobre isso. Agora sim, eu ainda trago uma opinião com relação a... Começamos uma série um processo longo de denúncias, de conscientização, de fortalecimento. Então, as pessoas que sofrem também passaram a relatar mais. Então, esses números são os que a gente tem conhecimento. Então, à medida que o tempo passa e a gente fortalece e encoraja quem sofre a fazer a denúncia que não é pública, consequentemente, esse número vai aumentar também, né? E também a questão legislativa melhorou bastante. Pois é. Nós estamos tentando e nós estamos fazendo uma evolução legislativa muito importante. Como Juliana chegou a citar um pouco tempo atrás, a lei que foi sancionada já agora em janeiro, Sim, vamos falar sobre isso. Já equipara a injúria racial ao racismo. Aumenta a pena, impõe multa, sai de 3 para 5 anos. Então Aí, quem já sabe, em impõe 2023 multa. a gente vai ter menos casos, Não sei, né? Essa mas especificamente a expectativa... tem uma abordagem com relação ao âmbito esportivo e vai com certeza influenciar. Isso. Positivamente esperamos, na Claro. medida em que vai penalizar a pessoa que comete o ato, né? E com isso a gente precisa agora entender a lei, aplicar a lei e combater. Vamos falar sobre esse assunto. Você ligou a TV agora, está querendo saber mais, né, sobre essas questões de injúria racial, nova lei. Deixa eu só sintonizar você de uma coisa, que também vai ser tema do próximo bloco. Esses dois casos, apesar de serem, né, de injúria racial, são distintos. Por quê? Um aconteceu dentro do estádio e o outro em um ambiente fora do estádio. O que é que a lei diz sobre isso? Qual a diferença, né, na penalidade com relação ao criminoso e também ao clube? Complicado, né? Sabe por que a gente está contando isso, gente? Porque no dia 12 de janeiro, é o que o doutor André estava falando aqui agora há pouco, foi sancionada a lei de número 14.532, né? Uma alteração, na verdade, nessa lei. Então, a gente vai aproveitar os especialistas aqui no assunto para explicar o que é que implica, né, nessa alteração, quais são as penalidades. Continue com a gente. Racismo no futebol é o tema de hoje do nosso OAB na TV. Mande sua pergunta, participe na rede social, encaminhe esse programa para os amigos e vamos tirar dúvidas. A gente volta já. Muito
Muito bem, estamos de volta com o nosso OAB na TV. Você que ligou agora, 2 convidados hoje para um tema importantíssimo. Doutora Juliana Camões, diretora de esporte da CAAB, com a gente também, doutor André Lee, ele que faz parte aí, é presidente, né, da Comissão de Direito Desportivo da OAB Bahia. Estamos falando de casos de racismo no esporte e, infelizmente, principalmente no futebol. Você que está com dúvidas pode participar da nossa rede social, acompanhar o programa, encaminhar para os amigos, ir lá no Instagram da OAB e da TV Alba e deixar também sua opinião, tá? Assunto que a gente finalizou o último bloco, a questão da mudança na lei, né? E aí você que não sabe, vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no último dia 12 de janeiro a lei 14.532, depois pesquise e coloque no Google lá para você ler com calma, sim. Ela tipifica, gente, como crime de racismo a injúria racial. Então aquilo que todo mundo achava que era besteira, que nada, isso não é racismo. Eu não falei por mal, era uma brincadeira. Tudo isso virou racismo. E o que significa isso? Maiores penalidades, mais fortes, mais efetivas, né? Essa é a nossa expectativa, né? Como teria e como seria, no caso, essa mudança prática dessa lei em casos como esse que a gente falou aqui, né? Casos de racismo, de injúria no esporte. Bom, como o doutor André já falou aqui, já mencionou, existem algumas alterações como no racismo, né, é imprescritível, trazer um aumento da pena. Isso. E tem também, dentro da lei, da equiparação, a especialidade com relação ao âmbito esportivo, né, que traz a possibilidade do impedimento da frequência do autor deixar de frequentar o ginásio ou arena de esporte por determinado período de tempo, desde que, obviamente, tramitado todo o processo pertinente. Sim. Então, tem essas penalidades, tem algumas possibilidades que a gente espera que, na efetividade, surta realmente esse efeito, né, com relação ao crime. Uma das coisas que me chamou a atenção nessa nova legislação é que ela aumenta a pena se for praticada por mais de uma pessoa ou por grupo. Então, ela abre já uma margem de possibilidade de você fazer um aumento de pena se for uma coletividade dentro de uma torcida. Tá certo? Então, isso é muito importante. E é muito importante também a gente entender, para as pessoas que não estão diretamente ligadas ao direito, a diferença entre racismo e injúria racial. Por favor. A injúria racial é praticada em per si, individualmente. É uma ofensa de mim para você, de você para mim. Não em relação a toda uma raça, toda uma coletividade. Entendeu? Então, sim, essa é a grande diferença. A injúria racial era tratada de uma forma, o racismo de outra. Agora foi tudo equiparado, estão todos na mesma lei, com penalidades que já eram do racismo, mais severas, mais rigorosas, e que eu espero que surta o efeito, como o doutor Juliano já falou. Porque acontece aquilo que eu expliquei de forma bem genérica. Sim, aqui, claro, né? Era muito comum, era uma bobagem. Eu estava brincando, como disse um rapaz o mundo está mudando, que né? se posicionou na rede social dizendo que era uma brincadeira, que ele usou de humor, né? E aí existe uma confusão e aí acaba caindo no descaso. Tá agora com isso não. O mundo está mudando. O politicamente correto, às vezes, é um pouco chato. Eu me sinto, às vezes, meio que tolhido em determinadas situações. Mas tem outras situações que a gente tem que se acostumar. E ainda que seja uma forçação de barra, uma coisa, uma bobagem que seja, a gente tem que entender pelo lado do ofendido, exato, não pelo lado do ofensor. E essa é a grande diferença desse novo momento que a gente está vivendo em relação, principalmente ao racismo. A gente tem que combater de uma forma tão veemente, que sequer se aceite uma brincadeira ou um meme, uma brincadeira de mau gosto, porque não pode ser aceitado sob nenhuma hipótese, nenhum tipo. Deixa eu trazer um pouco de informação com relação a esses casos que a gente falou, até porque você, né, tem acompanhando aqui a nossa programação Torcedores dos Times, e aí o Vitória e o torcedor, né, que foi racista contra o jogador do Bahia, emitiram uma nota oficial. O clube, inclusive, repudiou, né, e o torcedor pediu desculpas, conforme essa imagem aí que vocês estão vendo da rede social, das informações que eu li logo na abertura aqui do nosso programa. Essas notas podem ajudar ao clube, podem ajudar ao jogador. Esse tipo de posicionamento na rede social que, desculpe, diz, né? Eu costumo falar que uma palavra dita não volta mais. A energia dela, muito menos. Né? A postagem está lá.
Alguém tirou print, a gente tem aqui imagens, não vai tirar né? Como foi dito, né? Como o pessoal está dizendo, print ninguém esquece. Ninguém esquece. A gente tem essa questão da prova. O arrependimento dele, antes de qualquer coisa, é importante que faça o efeito na consciência dele. E que conscientize os outros com também. Com certeza, porque certamente ele recebeu orientações com relação a isso, a questão de punições para ele, enfim. Mas a gente sabe, o Bahia se utilizou, fez a ocorrência, aí ele pode perder, dentro da própria questão da rede social, a sua conta, porque ele foi denunciado pelo aplicativo, pela rede social, né? E criminalmente também foi feito pelo Esporte Clube Bahia, foi feito boletim de ocorrência. Mas esses posicionamentos assim, reduz pena, ameniza o caso? Você fala em relação ao Vitória, a nota de repúdio do Vitória. A nota de repúdio do Vitória e a postagem do suposto torcedor. arrependimento dele. A nota de repúdio, no meu modo de entender, reflete a opinião oficial do clube. Sim. E, aliás, é importante esse tipo de posicionamento, tem um dado, né? que eu não sei se a gente acho que aqui não comentou. Desde março de 22, março do ano passado, todos os clubes assinaram um manifesto antirracista. Vamos esse falar manifesto sobre isso. está em vigor, ou seja, aquele ajuste, aquela carta de intenções está valendo, está em vigor. Então, os clubes não têm, claro, controle sobre tudo que se faz, sobre tudo que a torcida vem a fazer. Mas eles têm o controle sobre o que eles vão incentivar ou o que eles vão repudiar. E me parece que foi isso que o Vitória fez de forma porque acertada. esse manifesto ele acaba sendo assinado com uma intenção social de combate à prática. No entanto, é impossível que se detenha esse controle. Por mais que seja mandante, etc. Mas eu digo, esse tipo de posicionamento não amenizaria uma pena em um caso que a gente sabe que está sendo analisado, tanto com relação ao clube quanto ao jogador. É um tipo de posicionamento social, institucional, mas que efeitos jurídicos não reduz pena. Caso a caso ele é analisado com relação à justiça desportiva, pelo menos. Depende qual foi a consequência, até onde foi a responsabilidade do clube para que aquilo acontecesse. Se evitou, se não evitou, se identificou, se não identificou, se auxiliou na investigação, se não auxilia. Enfim, entendo que depende muito de cada caso para que isso aconteça. Mas convenhamos, não atrapalha. Não atrapalha. Obviamente é muito melhor. É muito melhor que se posicione, mas que efetivamente, dentro de uma penalidade, isso seja diminuído por conta do posicionamento, Isso. acho mas que pode ser considerado. Ele pode ter uma nota oficial contrária, mas se ele não colaborou com as informações, se ele não identificou o torcedor, se ele não se acautelou para que aquilo não aconteça, se aconteceu novamente dentro de um estádio sem nenhuma providência, tudo isso vai ser levado em consideração contra o clube. Deixa eu trazer uma informação que eu fico feliz, eu que conheço pessoalmente o Edinaldo Rodrigues, na época que ele era aqui da Federação Baiana, vejo ele super atuante, e a gente já conversava aqui, você deu essa informação das penalidades com relação ao clube, eu estava lendo na pauta e vi nos bastidores um pouco da repercussão dessa notícia, que ele se encontrou com o ministro Flávio Dino para debater justamente essa questão do combate ao racismo e à violência, que ainda também é enorme no futebol. Dá mais luz sobre esse tema, colocar no holofote também da mídia, mostrar para as pessoas que estão envolvidas que tem seres pensantes ali debatendo e cuidando dessa temática. Como é que vocês, como da área da advocacia, avaliam essas prioridades, CBF, Ministério da Justiça, racismo, violência no futebol, violência em campo e fora dele? Eu acho de extrema importância, primeiro por a gente estar ali vendo que aquela autoridade máxima está com olhos voltados para isso. Inserindo, trazendo aquilo para verificar como combater. Então, isso é muito importante. Como a gente estava falando, o esporte comunica demais. O esporte leva o assunto para a sociedade e dentro do próprio âmbito esportivo, que era como se nada acontecesse. Praticava, mas aqui a gente pode desconsiderar porque é no calor da emoção, pode fazer o que quiser. Não é. Nunca vai ser assim. E a gente está falando ali de feridas sérias de pessoas. Então, o Edinaldo está trazendo isso pela CBF e através da CBF, levando, debatendo, é muito importante, muito mesmo. Como eu estava dizendo, a gente vem em franca evolução. Seja de atitudes dentro dos órgãos desportivos, como também na legislação. A gente vem tentando, vem se construindo um arcabouço que vai, certamente, em algum determinado momento, permitir a educação, a punição e a coibição desse tipo de conduta.
Então, isso vem sendo construído e a preocupação, a sinalização que dá uma preocupação como essa, nada mais é do que de que, olha, agora a gente vai ter que tomar muito cuidado com relação a essas coisas, se possível tirar, inclusive, da própria cabeça. André, você que faz parte, né, que preside a comissão, né, do Direito Esportivo da OAB Bahia, eu queria tirar dúvidas, assim, como é que são as demandas, né, de advogados relacionado a essa temática, né, de ofensas, de casos de violência no esporte? Não, a gente tem até um funcionamento mais de conselheiro das confederações, das federações, e a gente pode eventualmente indicar um membro, a gente pode eventualmente fazer uma moção de desagravo em algum caso de ofensa a uma ou outra pessoa, mas a gente faz mais levantamentos de congressos e cursos, dentre os quais, evidentemente, o racismo tem uma pauta. Nós tivemos agora, em dezembro, em Curitiba, representando a comissão no Congresso Nacional de Direito Esportivo, em que um dia inteiro foi dedicado ao racismo no futebol e homofobia, as práticas discriminatórias dentro do esporte e especialmente no futebol. Porque, como eu tinha te dito também aqui, acho que conversamos nos bastidores, o futebol é responsável por 78% das injúrias raciais praticadas no Brasil, de acordo com o próprio observatório. Então, é um percentual alarmante, assustador. E são informações que precisam ser colocadas, porque à medida que a gente vai falando isso, as pessoas se surpreendem, porque não sabem nem imaginam que isso realmente acontece nessa proporção. Né? E se policiam e fiscalizam mais e denunciam mais, né? E se encorajam também, porque às vezes a gente sofre a ofensa e banaliza, e é importante, né, a denúncia. Essa parte da banalização é fundamental. Quanto menos se banalizar um ato racista, uma injúria racial ou qualquer outro tipo, mesmo homofóbico, quanto mais se banalizar, você está contribuindo para que aquilo se repita mais uma vez. Com certeza. Bom, a gente já está nos minutos finais, é assim mesmo, passa rápido, né? A gente já conversou nos bastidores e aí vai estendendo, quando a gente vê, né, acabou. Juliana, vamos começar por você então, suas considerações finais, você que está lá, né, na CAAB, que tem tudo a ver com o esporte, acabou de sair de um evento aí importantíssimo, já acabou, né? Não, a gente ainda está alguns dias? Nos dias finais. Finais, né? Então, fala um pouquinho, né, desse importante papel. Só para registro, nossa secretária também da Comissão de Direito Esportivo. Pronto, por isso tem tudo a ver. Vice-presidente da Comissão de Esporte. De esporte, pois é, ainda tem. Tem de tudo de esporte, na tudo. prática, na teoria, né? Então, assim, agradecer a sua presença e uma oportunidade também de você falar do seu trabalho, do que a CAAB tem feito, vocês que despertam tanto, né, a participação da advocacia no universo do esporte, da qualidade de vida, da saúde. Com certeza, eu que agradeço poder estar aqui mais uma vez participando do programa. Feliz em contribuir, porque é um assunto de extrema relevância, né? Trazendo aqui, porque a CAAB a gente tem feito, promovido muita prática esportiva dentro da advocacia, trazendo também essa pauta aí de questão social, sobretudo o racismo, dentro das comissões também de direito desportivo e de esporte, trabalhando sempre fortemente em prol do esporte e das questões sociais também. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade e dizer que estou à disposição. Quando a gente tiver que tratar sobre esse tema e qualquer outro, estou às ordens. Obrigada. E o doutor André Ly já vai deixar aqui a próxima entrevista agendada, né? Já falou que tem temática para a gente trazer aqui no programa. Vamos sim. Obrigada também. Fala um pouquinho aí das comissões e convido, eu sei que todo mundo pode participar, né? Os advogados. Pode, os advogados que quiserem podem pedir a inscrição na Comissão de Direito Esportivo. A gente tem um número, porque senão, a partir de um determinado número, fica complicado até de você administrar o trabalho. Mas eu quero, nas considerações finais, agradecer o prazer de estar aqui, falar sobre esporte, falar sobre desporto. E, infelizmente, num assunto que não é agradável, não era para a gente estar tendo que discutir isso, eu digo mais uma vez, mas ao lado da doutora Juliana, uma grande amiga, uma colega combatente. E eu acho que com a conscientização de todos a gente vai conseguir construir um mundo melhor. Exatamente, que com essa mudança na lei a gente esteja aqui na próxima entrevista falando dos resultados positivos, da diminuição dos casos, né, da maior penalidade para que a gente intimide aí essas pessoas, esses atos racistas, né, principalmente no ambiente de jogo, né, ali do esporte, naquela emoção, naquela alegria e ser contagiado por uma energia tão baixa, né. Gente, obrigada, tá, pela entrevista, obrigada por dedicar um pouquinho do tempo, vir aqui de forma presencial, conversar com a nossa audiência.
audiência. É uma alegria sempre participar do programa OAB na TV, que vai se multiplicando aí na rede social. Sempre lá nas redes tem participação de vocês, telespectadores, e sim, sempre são muito bem-vindos. A gente vai finalizando por aqui. Fiquem ligados na nossa programação. Semana que vem, uma outra temática também muito importante. Tchau, tchau.